Hello, guys and girls. Good morning. It's Friday. É a nossa sexta-feira aqui na segunda série. Muito bacana estar aqui com os senhores. Pessoal lá de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal lá de Canavieira, forte abraço para as escolas que nos acompanham. Ilustríssimo Gabriel André, lá de Belém do Pará. Bom giorno. Tamo junto. A todos que nos acompanham pelo o chat do IPTV, o chat do YouTube. Você que depois acompanha a aula gravada. Eita, professor, nós estamos naquela vibe de muito treino para podermos lembrar da nossa prova. É verdade, gente. Prova essa que se aproxima, né? Se aproxima, se avizinha. E é bom a gente observar quem é o nosso objeto do conhecimento. Nosso objeto do conhecimento, nós vamos aqui visitar os pronomes indefinidos, aquelas famílias, né, do some, do any, do no, né? Preposições, adjetivos, advérbios que indicam tempo, modo, lugar, e o text and reading. Identificar código, registro, marcas discursivas, turno, gênero, identificar as preposições, pronomes, advérbios como os recursos coesivos, identificar marcadores conversacionais característicos do inglês. Turma, esse objetivo, ele é a nossa tônica, né? Toda aula nossa, ela envolve um pouco de text and reading, para não ficar algo gramatical desassociado da realidade de competência e habilidade, sobretudo da edição Enem. Né? Sabemos aí que tem alguns alunos disseram que vão fazer o Enem como treineiros da segunda série, mas nós sabemos também que nós temos já os alunos que estão de olho no ano que vem, que já poderão fazer o vestibular, o seu vestibular é o seu ano, né? Aquele ano que você já vai fazer a tratativa de entrar no curso superior, como vários alunos me dizem. Então, gente, vamos treinar muito. Aqui nós temos, senhores, os slides de 130 a 137, que é a atividade para casa. E durante as aulas, nós fazemos as resoluções de questões. Então, esse objetivo, então, observe, toda aula nossa, a gente faz a gente comporta isso. Toda aula nossa, nós temos aí sempre esse intuito de trazer esse trabalho para vocês. Falando em tarefa para casa, a da semana passada, né, fica aí ligadinho, stay tuned, vamos lá ver e vamos let's do this. Bom, primeira questão que ficou aí para casa, essa foi uma atividade passada na semana passada, né? Ela foi sobre conector lógico. Olha, se ele falou de conector lógico, se ele falou de elementos de coesão, se ele falou de marcas, né? Esses marcadores textuais, ele está falando aqui da família das link words, e dentro dessa família ele trouxe uma conjunção. Com certeza ele vai querer saber a ideia que ela me traz. Qual é a ideia que essa conjunção Baixa Grande do Ribeiro apresenta? Qual é a ideia? Né? Nós já sabemos que a tradução é mas. Nós vimos que esse mas, ele também pode, o mas, ele também pode indicar, inclusive, exceto. Tá? Exceto. Você tem aí a primeira tradução. I love you. Eu te amo também. I love you. Eu amo você também, né? É a primeira tradução aí. I love you. Amo você também. Amo você também. Mas não gosto
de você o tempo todo. Uma das maneiras de nós traduzirmos o que essa criança está colocando aí. E que viralizou, né? E que viralizou. I love you too, but I don't like you all the time. Eu não gosto de você o tempo todo. Certo? A ideia que nós temos, marcada aqui por esse but, é justamente essa que vocês colocaram aí. Ela traz um contraste, ela traz uma oposição de ideia, ela traz uma adversidade. Significa mas e transmite uma ideia de adversidade, uma ideia de contraste. Essa daí é a primeira linha de raciocínio. Bacana, gente. Tamo junto. Baixa Grande do Ribeiro, tamo junto. Canavieira. Esse Seduc Piauí 3 aí é lá de São Gonçalo? Nós temos uma galerinha que fala comigo lá de São Gonçalo, em um desses endereços aí. Vamos adiante. Segunda tarefa que ficou para você praticar em casa. E tamo junto, São Gonçalo. Então, vamos lá. No post de uma rede social, existe o conectológico because. Lá, só lembrar, né, de because of you. Tem presente em música, tem presente em pauta publicitária, em memes, tá? Ele é muito utilizado. I was hiding under your porch because I love you. Eu estava escondidinho, né, porque eu te amo. É o que o cachorro está dizendo aí, tá? Então, por que que ele estava escondidinho? Porque ele ama essa pessoa, tá? Ele queria acompanhar essa pessoa. É a cena daquela casinha, né, que levanta lá por balões. É isso? Então, nós tivemos aqui uma relação do porquê que eu estava escondidinho ali debaixo, sorrateiro, para ir com você, porque eu te amo. Because I love you. Né? É a mesma coisa dizer assim, ó. I'm here because, olha lá, ó, because you broke a glass. Eu tô aqui porque você quebrou um copo. Tá? Então, nós temos aí a participação da Marta, nós temos a participação da Natanaele, tá? Inclusive, eles estão aí se manifestando, dizendo aí uma relação de causa e efeito, marcada aí pela letra E, lembrando que because, muitas vezes você observa, inclusive assim, ó, em cause, tá? Principalmente em música, né? Você também observa a because of, né, ó, que é o por causa de, por causa do, né? Aqui nós temos o porquê. Nós podemos traduzir como because of, como devido a, tá? Então você tem aí essas traduções na tarefa que ficou para casa, because ou because of, né? Because of, tá? Por quê? Por causa de, ideia de causa, e efeito, ideia de causa, de consequência, o porquê de um determinado acontecimento. It's funny because it's true. It's funny because it's true. É engraçado porque é verdade. É engraçado, né? É cômico porque é verdade. É cômico porque é verdade. It's funny because it's true. É cômico porque é verdade, galera do bem. Tá? Novamente, a presença aqui de because. Né? Because. Porque, devido a. Tá? Então, nesse post aí do lado, nós temos essa because, dando aí essa causa e esse efeito. It's funny because it's true. Né? Muito bem. Vamos agora para o Today is a good day. É um bom dia de nós revisarmos outras pautas. Bom, nesse momento, você se depara aí com os pronomes indefinidos. Nós já sabemos que esses pronomes indefinidos, eles são subdivididos em determinadas famílias, né? Ele tem algumas famílias, certinho? Nós podemos dizer
que os pronomes indefinidos, ou, né, essa forma de falar sobre eles em inglês, definite pronouns, né? Nós temos aqui como dizer que são aqueles que, ao substituir ou acompanhar um substantivo, ele não se referem pessoas, lugar ou objetos. E de forma o quê? Específica. Isto é, os pronomes indefinidos em inglês não determinam ou especificam os substantivos de forma precisa. Por isso são chamados de indefinidos. Tá? E é muito bom quando você tem essa visão. Tá? Você consegue dizer assim, um pouco, tá? Do you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Eu não defini a quantidade. Eu estou sendo gentil e oferecendo algo. Daí você pode verificar a presença desse termo some. O some, sozinho, ele é um pronome usado somente em sentenças afirmativas. Então, coloque aí que o some, ele é utilizado em sentenças afirmativas. Agora eu tenho que tomar um cuidado. Quando você se depara com sentenças interrogativas, tá? Em sentenças interrogativas, mas eu tenho que trazer esta lembrança. Você trata isso de uma forma, né, a oferecer, ou quando se quer, né, uma resposta positiva. Então, quando você está utilizando o some numa interrogatividade, você está fazendo alusão a um pedido, a um oferecimento, tá? Esse pedido, esse oferecimento, você tem aí a ideia, né, de que a pessoa aceite. Então, por isso que ele é utilizado em sentenças afirmativas ou em sentenças interrogativas, né? Ó, regramento geral, normalmente nós vamos vê-lo em sentenças afirmativas. Em sentenças afirmativas, tá? Você se depara com essa perspectiva de trabalho. Vamos ver aí uns exemplos, que é bom demais, né? Primeiro item, o some significa algum, algo, alguns, alguma, algumas, tá? Uns, uma, umas, e um pouco de. I didn't like some of the books she sent. Eu não gostei de alguns livros que ela enviou. Tá? Eu não gostei de alguns livros. Olha lá o alguns sendo representado por some. Ele aí foi utilizado, pois a sentença ela está na forma afirmativa. É isso? Tá? I did not like some of. Nada disso. Está na negativa, mas ele fez um quantitativo, e esse quantitativo eu não sei precisar, né? Quantos livros? Então, por isso que ela colocou o some. Bacana, gente. Aí ele está quantificando, né? He was hot, né? And I gave him some water. Perceba que agora ele estava com calor e eu dei um pouco de água, tá? Novamente, eu vejo aqui a presença de um quantificativo e eu não consigo identificar quanto de água, quanto dos livros foi falado ali, porque essa forma ela está o quê? Indefinida. Então, daqui para frente, quando você ouvir falar em quantidade, você vai dizer,
de forma indefinida, eu sei que o some, ele pode, né, ó, ele pode identificar isso, tá? Um pouco, um e pouco de, né? Então, alguns, percebam lá, alguns livros, tá? Ó, alguns livros. Ele está me falando de uma forma não identificada, não definida da quantidade. Já o N, cuidado que o N, ele é usado, né? Ele é usado, tá? Olha só, nem negativo, mas geralmente ele é usado em orações negativas e interrogativas. É importante que se diga que essa forma interrogativa, ela tem que ter auxiliar mais o not ou uma palavra negativa. Ou uma palavra negativa, tá? Então, N é o termo neutro, isto é, não é positivo nem negativo, mas geralmente ele é usado em orações negativas e interrogativas. E aí tem essa ressalva, tá? Tem essa ressalva. Tudo bem? Então, em algumas situações, é possível encontrar o N, em algumas situações, é possível encontrar o N em sentença afirmativa. Quando você encontrar o N em sentenças afirmativas, tá? Você tem aqui, ó, normalmente ele é utilizado em orações, e essas orações negativas, tá? E interrogativas, mas você também pode encontrar em afirmativas. Mas só é possível seu uso quando vem após o termo, por exemplo, if, ou se estiver outra palavra que tenha o sentido negativo, como, por exemplo, never, rarely, without, entre outros. He did not buy any motorcycle. I don't have any money today. Para dizer, eu não tenho nenhum dinheiro hoje. Professor, e por que que aqui aplicou o N? Por que que ele veio aqui em o N assim? Por quê? Porque eu tenho uma palavra o quê, ó? Negativa. Dentre essas eu tenho never, rarely, without e tantas outras, tá? Por conta dessa palavrinha aqui. Nas de cima ficou tranquilo, porque você já percebe que eu tenho uma sentença e essa sentença ela está negando. Isso tudo para dizer que ele não comprou nenhuma moto. Esse nenhuma é o N. Eu não tenho dinheiro hoje, tá? Nenhum dinheiro hoje. E ele raramente tem algum fim de semana livre. Free weekend. É importante que eu também possa dizer aqui para vocês o seguinte, tá? Obs. Quando você observa N em sentença afirmativa, ele passa a ter a tradução de qualquer ou quaisquer. É por isso que quando você está assistindo a um filme ou a uma minissérie, a pessoa quando vai agradecer a outra, a pessoa diz anytime, tá? A qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer instante, as ordens. Anytime, tá? É por isso que eu digo assim, ó, it's Friday, é sexta-feira. I want to go anywhere. Eu quero ir, ó. Eu quero ir para qualquer lugar. Anywhere. Olha aqui, ó. Anywhere. But home. Olha aqui, nós temos eu quero ir para qualquer lugar, menos, exceto para casa. A pessoa quer curtir, né? Olha lá a palavra anywhere, dizendo aí para qualquer
lugar. A sentença está na afirmativa. O INE, ele foi utilizado nesse sentido, de qualquer ou de quaisquer. Certo aqui? Bacana? Trazendo sempre, né, uma coisinha nova. Aqui, gente, foram perguntas de alunos que deixaram lá no meu Instagram. E aí eu estou trazendo aqui para você. Certinho? Eu já coloco no slide da semana. Uns alunos mandaram umas frases. Professor, e o SAM foi utilizado nessa quantidade? Porque ele está indicando quantidade aqui. Eu digo exatamente. De uma forma indefinida, mas sim. Professor, outro dia eu estava assistindo uma aula sua gravada e eu vi esse anywhere traduzido como qualquer lugar. E aí eu fiz lá o resgate da frase e a frase é essa. E eu estou fazendo essa observação para os ilustríssimos. Tá? Então, sinta-se inteiramente à vontade. Olha aí a tradução. N significa qualquer, quaisquer, algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuma, umas, uns e uma. Certo? São as traduções. Bom, nós vamos visualizar que isso também pode ser amplamente aplicado em várias competências e habilidades. BNCC, e também tem como vislumbrarmos a utilização, o emprego estrutural dele, não é? De acordo com as habilidades do atual Enem. Isso aí é a competência de área número 2. Habilidades, por exemplo, a habilidade 7. Por exemplo, se for vocabulário temático, falando sobre uma intencionalidade de indicar quantidade, lugar, de forma indefinida e etc., teríamos aí uma habilidade 5, porque é uma habilidade vocabular e ela faz questionamento estrutural tematizado, né? Ele treina lá o seu vocabulário e o vocabulário ele não vem desassociado da tematização que ele ocupa. Inclusive esse ano, né, essa última edição do Enem, nós tivemos 2 questões, das 5, 2 vieram com essa performance. O know, gente, para quem tem o hábito de assistir muito filme legendado, sabe que o know ele é muito presente. Entretanto, ele tem que ter um cuidado especial. Por quê? Muito embora ele é utilizado em sentenças que dão o ar de negativa, é somente o sentido que é negativo. Não entendi não, professor. Exatamente, vamos lá. Note, você vai usá-lo, na realidade, numa sentença que a estrutura é uma afirmativa, mas o sentido é negativo. Então, você tem aqui, nesse exato momento, a possibilidade de ter um vocábulo esse que vai ter a tradução de nenhum, tá? De nenhum lugar, tá? De ninguém. Ele vai estar em sentenças negativas, entretanto, em sentença negativa, somente o sentido. Somente o sentido. Então, ó, he has no car to drive away, né? Então, fica ligado. O no já é a palavra com sentido negativo. Ele não requer outra negativa, exceto quando ele estiver no início da oração e separado por vírgula. Isso é só uma observação, mas eu gostaria de que vocês tivessem essa riqueza de detalhe. Então, ele não tem carro para ir embora. Ele não tem carro para ir embora. She has no money. Ela não tem dinheiro. Percebeu? Ó? A frase, ela não tem aquele auxiliar com not, tá? Ela está num processo afirmativo, mas o sentido é completamente negativo. Ó. No, I don't have money. Percebeu? No, I don't have money. Quando ele vem o quê? Ó, separado por vírgula. Aí sim, I don't have money. I have no money.
Quando você está assistindo os filmes, as séries, a pessoa diz no way, né? Baixa Grande do Ribeiro, Bonfim, Canavieira, Santa Luz, São Gonçalo. A pessoa diz no way, sem chance, né? De jeito nenhum. No sense, sem sentido. Não faz sentido. Então, o pronome, ele tem, dentro dessa composição, essa utilização. Aí, gente, desses aqui, esse é o mais, que exige mais muita mesmo. Eu tenho que tomar muito cuidado, ele é muito perigoso. Vamos lá para a primeira parte das nossas tarefas, tá? Olha aí, ele pede que você marque versões, e para darmos aí as versões, utilizando esses itens que eu terminei de dizer para vocês, vamos deixar 2 minutos na tela. Hello, guys. I'm here again. Thank you very much and good job. Thank you, Gabriel André, from Belém do Pará, for your collaboration. Temos pessoal lá de São Gonçalo. Cadê a participação do pessoal de Baixa Grande, de Bonfim 3, Canavieira, Santa Luz? Bora lá, jovens. Cadê aí a Marta, a Natanaele, sempre muito participativa. Vamos lá, senhores. Select the right option. Ele pede para que você selecione a correta, né? Eu não vi ninguém do nosso grupo. Vamos trabalhando as informações tranquilas. Vamos lá. Essa preposição do, quando ela diz que é a origem, né? A origem. Qual é a origem? Não é do nosso grupo? Muito bem. Então, nós vamos usar o nosso com essa grafia aqui, tá? Nós com essa grafia. Esse aqui, ele é um pronome possessivo, adjetivo, porque ele está vindo antes de grupo, que é um substantivo, e eu preciso falar de quem é esse grupo, por isso eu falei do nosso grupo. Tá? Então, nós temos aí do nosso grupo, muito bem orquestrado aqui, ó, por do nosso grupo, from our group. Ótimo aí a tradução, né? Eu quero agora dizer, eu não vi
Essa parte eu não vi, vamos lá. A partir do momento que eu tenho uma negativa e eu tenho um verbo que ele é diferente do verbo to be, eu vou precisar usar um auxiliar, e isso acontece porque nós não temos uma desinência. Eu preciso usar um auxiliar que vai fazer a negativa e vai me orientar, né? E vai me orientar, adivinha o quê? E vai me orientar, tá? E vai me orientar, ele vai me orientar a forma negativa do tempo verbal. Ele vai dizer assim, ei, você que é brasileiro, não é? Que aí no seu tempo verbal ele precisa usar a desinência. Cuidado, no inglês eu sou esse auxiliar responsável por dizer que eu sou o passado. Tá? Por isso que vi é o passado, né? É o passado do verbo see, que é o verbo ver. Esse passado é irregular e o particípio dele também. Então, nós temos aqui as 3 casas de moradia de um verbo. Não é? Nós temos o to see, que é o verbo ver. O passado dele é só, ou seja, não tem terminação ed, tá? E eu tenho o seen, que é visto. Pois bem, estou trabalhando com quem aí? Estou trabalhando com um verbo irregular. Por conta disso, de ser passado e forma que é a forma negativa, você aplica o did mais o not. E quando o did mais o not, ou só o did aparece, o verbo ele fica na sua forma de base. Ser isso. Eu vou pegar aqui e eliminar isso aqui, ó. E aí ele fica só essa grafia aqui, ó, se. Porque quem está me indicando o passado é o auxiliar did. Está na negativa. Então, essa primeira parte também, ela está correta. Logo, o que tem de erro a ser observado é esse ninguém. Como é que seria esse ninguém? Né? Vamos lá? Esse ninguém, tendo esse não, e esse não aqui é um auxiliar negando, tá? É um auxiliar negando, eu só posso tê-lo na qualidade de anyone. Anyone, tá? Anyone. E professor, eu já vi anybody. Não tem problema. Tudo bem? Um é mais formal do que o outro, mas mais comum, né? Anyone, anybody, não tem problema. Então, I did not see anyone from our group. Eu não vi ninguém do nosso grupo. Eu não vi ninguém do nosso grupo. Certinho? Então, agora, novamente, trabalhando aí as observações. Não tem ninguém morando lá. Olha, esse não tem, ele pode ser utilizado, esse não tem, eu poderia dizer assim, ó. There is no. Né? There is no. There is not, né? Ou there isn't. Poderia ser assim, ó. Tá? Esse não tem. Esse não tem, ele fez, não tem ninguém, ele substituiu esse não tem ninguém pelo pronome. É a mesma coisa de você dizer assim, ó, ninguém mora lá. Ninguém está morando por lá, ninguém mora por lá, tá? Esse lá é o nosso advérbiozinho, ele vai dizer, ó, o lugar. There, morando, terminação com ando. Olha aqui o ando, ó. Aqui eu tenho um gerúndio. Esse morando, aí eu tenho que tomar um cuidado, tá? Ele tem estar morando. Então, eu vou ter aqui um tempo chamado de presente progressivo. Is living. Como é que é o presente progressivo? Verbo auxiliar
Ó, verbo auxiliar, certo? Professor, eu não vou entender isso não. Vai, descruza os bracinhos, para de mexer a cabeça. Vamos lá, presta atenção. Is living. Então, eu tenho um auxiliar, am, is, or, mais um verbo com ing. Aí você vai dizer está ou estão, ou estamos, certinho? Ou estou, mais o verbo com ing. Aí é o presente progressivo. Ele trabalha para fazer essas indicações. Obrigado, ilustríssimo Gabriel. Tá? Então, anybody, a frase, ela tem que estar na afirmativa, mais o sentido negativo. Por conta disso, nós vamos ter aqui como resposta o segundo item aqui na letra B, tá? Para ter essa família do N, você teria que ter auxiliar ou uma palavra atrativa. Muito bem, né? Questão, vamos lá. Ele diz o seguinte, né, que pronoun is a word used instead of a noun group for referring to a person, group, or thing that has already been mentioned or that is obvious from the context. Aí ele pede que a única opção que não apresenta um pronome é. Que não apresenta um pronome. Ele diz o seguinte, que pronome é um vocábulo, uma palavra usada, né? Usada, tá? Um grupo de nome para referir a pessoa, grupo ou uma coisa que já foi mencionada, né? Já foi falada, mencionada, falada, ou que é óbvia, que é óbvio, né? No contexto. Ele pede aí a única opção que não apresenta. A única opção que não apresenta. Então, vamos lá. O who, ele é um pronome relativo. Significa que, significa quem. Anybody, ele é um pronome indefinido. Indefinido. Significa ninguém. Ou se tivermos uma forma afirmativa, pode significar qualquer pessoa. Ou qualquer um. Certo? Para cá. Only é o só de apenas. Itself, ele é chamado de pronome reflexivo quando ele vem depois de verbo. Tá? Ele também pode ser um pronome enfático. E ele pode ser enfático do sujeito ou ele pode ser enfático do objeto. Mine, ele é um pronome possessivo com função substantiva. Ele evita a repetição, né? Evita a repetição de um possessivo adjetivo mais um substantivo. Tipo, eu tenho as minhas ideias e você tem as suas ideias. Não repetiu ideias? Tá? Então, I have my ideas and you have yours. Tá? You have your ideas
And I have mine. Eu tenho as minhas. As minhas o quê? As minhas ideias. Então, por conseguinte, fica claro, né, ele pediu a única opção que não apresenta um pronome, tá? Nós temos aí only, só ou apenas. It's brilliant. Tá? Colocando aí o advérbiozinho, né? Vamos lá, pass the sentence to English. Ele pede para você agora verter essas sentenças para o inglês. E nós vamos pedir aí 2 minutinhos na tela. Mundo. Só lembrar de todo mundo odeia Chris, né? Everybody, né? Lembrar daquela canção Everybody Hurts, né? Everybody Hurts. Então, todo mundo odeia Chris. Everybody, né? Hates Chris. Todo mundo quer alguma coisa. Esse quer é o verbo want. Esse verbo é o verbo want, né? Quer alguma coisa. Something, alguma coisa. Some, algo. Eu vou chegar, pode ser I will go, né? Eu vou chegar, pode ser o come. I will get there anyway, de alguma maneira. Então, nós temos aí everybody wants something. Olha o todo mundo. Everybody wants. Olha aqui, everybody wants, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Olha o verbo querer. Por que que ele está com esse S? Porque quando você usou esse indefinido, everybody, você remete à terceira do singular e para o presente ele sofre essa flexão. Alguma coisa, nós estamos nos referindo a something, tá? Everybody, não tem problema, ele pode ser utilizado de muitas maneiras, o everybody. Ou alguma coisa, a frase está afirmativa e eu preciso aí da família do some, tá? Lembrando que, vamos lá, quando eu tiver a terminação sufixal, ó, quando eu tiver, né, terminado em, a palavra terminada em, né, o vocábulo, ó, o vocábulo
terminado em buddy, terminado em one. Isso aqui menciona-se indefinidamente pessoa. Se você tiver terminado thing, isso aqui, a coisa. Se você tiver terminado em where, lugar, né? Lugar. Everywhere, por todo lugar. Anywhere, nenhum lugar ou por toda parte, qualquer lugar. Anywhere, somewhere deep inside, ó, em algum lugar lá no fundo do seu âmago, né? Somewhere deep inside, tá? Olha o somewhere, em algum lugar. Eu vou chegar de alguma maneira. Tem que ser terminado em way, porque fala de manner, modo, né? Eu vou chegar de some way, de alguma maneira. Se eu quisesse dizer de qualquer maneira, de qualquer jeito, aí eu botaria anyway, né? I will get there. Olha lá o get there. O verbo chegar lá, ele é representado por get there, tá? Eu vou chegar. Esse vou ficou com a ideia de futuro. E essa ideia de futuro especulativo é o will, que é o nosso auxiliar. Primeira pessoa aí é o I, né? De alguma maneira é some way. Some way, de alguma maneira, né? Some way. Eu vou chegar lá de alguma maneira. I will get there, de alguma maneira. Certinho? Gente, eu estou colocando aqui só uma sugestão de resposta. Nós temos outros modos também, tá bom? Então, adota aí a dica e vamos continuar com a nossa resposta. Bom, saindo um pouco da presença dos pronomes, tá? Nós estávamos a todo tempo colocando aqui o quê? Tempos verbais. E aí terminamos por falar sobre o futuro. Aquele futuro especulativo, o futuro da promessa, o futuro de algo que eu decidi no momento da minha fala, ele é representado através de um auxiliary. Esse auxiliar, ele é um auxiliar fantástico, ele é o nosso will. Esse menino, ele pode ser abreviado com LL, ele tem a forma negativa normal, que é o will not, e também a sua forma abreviada, que é o won't. Won't, né? Will not, e nós temos aí o won't. Pode ser assim, trabalhado, certo? Olha aí a dica, né? Ele é aquele futuro especulativo. Entretanto, meus ilustres, quando você aplica o will, ele vai receber um verbo. Esse verbo é chamado de verbo principal. Esse verbo chamado de verbo principal. Esse verbo principal, o main verb, tá? O main verb, ele vai estar na sua base. Professor, o que é isso, hein? Bom, nós terminamos de ver que alguns verbos, quando no infinitivo, eles estão com aquele to, né? To, perfeito? Quando eu quero colocar esse verbo base, tá? Eu vou dizer assim, gostarei. I will like, tá? Aqui eu estou dizendo, ó, eu gostaria, eu gostarei, ó, eu gostarai de, tá? Eu gostarai de, ou eu gostaria. Pode ser assim também, aqui fazendo a transformação para nossa região. Então, primeira coisa que o senhor vai colocar aqui, ó, will. E como ele pede a base, corta e coloca meet. E você tem o verbo encontrar, né? We will meet you by the lake. Nós encontraremos você perto do lago, né? By the lake.
He, o que é que você vai colocar? Will, porque ele quer o quê? Futuro. Vou extrair o quê? O to fica a base. Então, he will move, né? Você tem aqui o verbo encontrar. He will move. E aqui você tem o verbo mudar. He will move to the country in November. Né? Ele mudará para o país, né? Para o interior. Né? Podemos dizer assim também, em novembro. Tá? Já vi country, país, cidade, interior. Tem várias formas de nós traduzirmos isso. Os carros serão mais leves no futuro. Professor, aqui a palavra é light. Sim, leve. Mas esse ER, ele tem a tradução de leve mais. Então, a tradução aí, mais leve no futuro. Né? Mais leve no futuro. Ele é a composição de um comparativo de superioridade. Mais leve. Tá? Então, os carros, vou cortar esse to e vou colocar will be. Então, os carros will be. Eu vou dizer assim, é o verbo ser, é o verbo estar, né? Eu posso dizer ficar. Os carros ficarão mais leves no futuro. Os carros cars will be lighter in the future, né? No futuro. Nós temos agora, ele quer a forma abreviada. Olha aqui, forma abreviada. Você vai lembrar disso aqui, Você vai colocar o sujeito, apóstrofo LL, e aí tira esse do infinitivo para colocar a base. Nós temos agora o verbo chegar. Nós temos o verbo chegar. They'll arrive tomorrow morning. Que eles vão chegar amanhã pela manhã. Amanhã, de manhã, como a gente diz aqui, né? Amanhã pela manhã, eles vão chegar. Eles chegarão aqui amanhã pela manhã. Tá? Nós temos aí a presença de um tempo verbal. Ele é um futuro que ele trabalha com essa visão. Ele indica situações especulativas, né? Uma promessa, algo que foi decidido no momento da sentença. Muito bem. Ele pede para que verter as sentenças do português para o inglês, né? Vamos aí livres para vertermos do inglês, do português para o inglês. Primeiro item, quando ele faz esse processo comparativo, e aí nossas provas trabalham também com esse modelo de questão, né? Alguns concursos, alguns vestibulares, eles trabalham com esse modelo de questão, certinho? Observe, eu tenho que identificar o verbo. Verão, vai jogar, jogará. O que me leva a raciocinar que o tempo verbal aí utilizado é um futuro, tá? É um futuro. Então, primeiro item é esse. Identificar quem é o futuro, se é presente, se é passado, e estabelecer um tempo verbal que tenha a característica similar na língua portuguesa. Lembrando que, nesse caso, eu tenho que tomar cuidado com as nossas desinências, né? Lá não vai ter desinência. Você vai apenas aplicar a composição do auxiliar. Mas aí nós vamos ver no segundo momento da aula, que nós vamos começar a partir desse slide 24, meu diretor. Né? No segundo momento da aula, nós vamos fazer esta versão. Primeiro momento da aula, nós trabalhamos aí um pouco de cada coisa, né? Nós vimos aí os pronomes indefinidos, alguns marcadores, aí marcadores de discurso. Estamos vendo agora as estruturas,
trabalhando aí também com a visão dos pronomes indefinidos e vimos o some na qualidade de quantidade indefinida com um pouco ou um pouco de. Não sai daí, que é rapidão, é só o tempo de um break. Vamos iniciar dessas sentenças.